Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos a mais uma reflexão? Vamos falar um pouco sobre a violência contra as mulheres e, em especial, de um caso recente que virou assunto em todos os cantos do Brasil. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Deixe o seu like. No finalzinho do vídeo, deixe um comentário. Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu fico muito grato. João Francisco de Assis Neto, ou como gosta de ser chamado nos seus momentos de glória digital, João Neto, ex-policial militar. Esse moço tem uma história tão heróica quanto um roteiro de filme de baixo custo e cancelamento antes da estreia. A trajetória dele na Polícia Militar da Bahia foi breve e, digamos, decorativa. João foi desligado há mais de 15 anos. Ele foi desligado não da Polícia Militar. Ele foi desligado do curso de formação de soldados. E ele foi desligado não foi por excesso de competência ou bravura cinematográfica, não. De jeito nenhum. De acordo com a própria corporação, ele foi gentilmente convidado a se retirar antes mesmo de pegar no primeiro cacetete oficial. E o resultado? Nunca se formou, nunca patrulhou, nunca teve uma matrícula ativa. A sua experiência prática com a farda limitou-se provavelmente a experimentar o uniforme e treinar pose em frente ao espelho. Mas a beleza da internet é demais. Ela conseguiu, num passe de mágica ou desonestidade mesmo do próprio João, reinventar esse moço nas redes sociais. Sim, ele virou ex-policial militar da Bahia, uma espécie de veterano de batalhas que só aconteceram na cabeça dele. É o primeiro caso documentado de aposentadoria honorária, sem matrícula, sem serviço, sem crachá e sem vergonha. Quanto ao motivo de sua expulsão precoce, um pequeno detalhe. Segundo o próprio João, tudo começou por um desentendimento envolvendo a esposa de um coronel. Para os íntimos, o nome disso é assédio. Para João, é só mais um episódio infeliz no seu épico de guerra contra a realidade. João Neto é o que se pode chamar de ex-policial, como eu posso ser ex-astronauta. Sonhou, contou para os outros e esqueceu a parte de realizar. Mas justiça seja feita. Talvez ele mereça sim uma farda. De preferência aquela listradinha acompanhada de 3 refeições diárias e o direito de filosofar sobre a vida atrás das grades. João Neto, o policial imaginário. Ele construiu para si a imagem de um justiceiro implacável, ex-policial, ex-militar, ex-herói e, principalmente, ex-realidade. Expulso ainda no berçário da Polícia Militar da Bahia, João mal teve tempo de aprender a dar uma ordem legal. Foi desligado do curso de formação há mais de 15 anos sem direito à farda, número de matrícula ou ao tradicional álbum de formatura. Como é que um soldado que nunca foi soldado vira ex-policial? Que mágica é essa? Fácil, muito fácil.
Basta fechar os olhos, desejar muito forte e, é claro, contar isso para a internet, onde a realidade é opcional. Mas a fábula do bravo guerreiro tem seus furos. Por trás da casca de valentia, dos discursos armados e das ameaças teatrais, o que emerge é uma figura muito mais trágica. Um bebezão. Um bebezão chorão, perdido entre as vontades de ser temido e a necessidade desesperada de aprovação. Sim. João Neto, o Durão, parece carregar uma eterna carência de uma figura paterna invisível. Alguém que o pegue no colo, que diga que ele é especial e que suas bravatas de rede social são, de fato, incríveis. A cada vídeo que promete violência ou justiça com as próprias mãos, o que se ouve nas entrelinhas é um silencioso: olha para mim, papai, eu estou sendo valente, eu estou sendo bravo. E quando a casa caiu, isso é, quando as grades se fecharam, não vimos o temido lobo solitário em ação. O que emergiu foi outra criatura, um menino assustado, com o coraçãozinho batendo tão forte que chegou a passar mal. Por favor, moço, dê-me caca na calça. Choramingando, baixinho, desejando ter alguém para segurar sua mãozinha, segurar, sussurrar no seu ouvido, dizer que tudo vai ficar bem. João Neto foi, é e seguirá sendo um herói, mas apenas no teatrinho montado dentro da sua própria cabeça. Na vida real, é apenas mais um personagem trágico. O valentão que desmancha no primeiro baque, implorando não por justiça, mas por colo. Eu tenho em mãos um perfil psicológico do João Neto, passado por um psicanalista. Através das imagens publicadas nos seus vídeos, o diagnóstico que saiu foi o seguinte: uma mistura explosiva de síndrome de super-herói com complexo de bebê chorão em crise existencial. João Neto, o ex-policial, após um curso de 2 semanas, interrompido por falta de aptidão para qualquer coisa além de fazer vídeos. A sua idade sugerida mental de 11 anos, na melhor das hipóteses. Objetos de desejo: aprovação paterna, validação pública, likes e um distintivo de policial que nunca existiu. Vai seguir sonhando com isso, hein? Pois é. O histórico pessoal e clínico. João Neto sempre acreditou que a vida era uma grande batalha de heróis contra vilões, onde ele seria, claro, o herói. Infelizmente, seu roteiro da vida era mais uma produção de baixo orçamento e, lamentavelmente, ainda cortado. Ou melhor, uma ficção do tipo criada por um roteirista de quadrinhos em crise. Durante sua breve carreira na Polícia Militar, um período que durou até o primeiro teste de aptidão física, João demonstrou uma habilidade impressionante para se meter em encrenca, sem realmente fazer nada. Expulso antes de conhecer a farda, que aliás não seria dada a um fanfarrão, ele passou a se autoproclamar ex-policial, uma tentativa audaciosa de convencer o público de que seu legado policial foi, na verdade, interrompido por uma conspiração. Uma conspiração interna, ou talvez até por um erro de digitação. O principal sintoma de João Neto é o seu complexo de valente.
Embora na prática ele nunca tenha enfrentado nada mais desafiador do que as barras de pesquisa do Google, ele arrota dizendo que chegou a praticar homicídio de 28 pessoas, mas por legítima defesa. Eu já matei 28. Lá na Bahia e em Alagoas 4. 28 pessoas por legítima defesa. Sua estratégia para lidar com o mundo é gritar para as câmeras e passar de macho alfa, de forma absolutamente convincente para si mesmo. Quando a realidade bate a porta, literalmente, com uma batida de algema, o complexo de Wellington desmorona. Vai abaixo com um castelo de cartas. O que se segue é uma crise existencial. Por trás da máscara de Durão está um bebezão, emocionalmente indefeso. Ele grita por atenção e afeto, especialmente das figuras paternas. Sua necessidade de aprovação é tão grande que ele tenta compensar essa carência com frases de efeito, como se estivesse esperando que o papai da vida real o pegasse no colo e dissesse: "Não se preocupe, filho, seus vídeos são legais. Nossa, genial! Vai lá e desafia a justiça. Mas com cautela, tá bom, filhão? Com cautela." João Neto também sofre do surto de justiça instantânea. Ele acredita que pode resolver todos os problemas do mundo apenas com um smartphone, algumas postagens agressivas e um kit improvisado de argumentos jurídicos de Instagram. Sua versão de justiça é curar todo mundo com uma live. Uma ameaçazinha aqui, outra acolá, e umas promessas de legítima defesa, sempre com uma pitada de: "Se alguém tentar me prender, eu me suicido." Eu tenho 20 munições, tenho 19, tenho 15, eu vou gastar 14. A última, quando eu ver a merda demais, é pouco. Momento de puro drama que faz qualquer novela mexicana parecer um documentário sobre a vida real. Olha, o tratamento sugerido é o seguinte: desintoxicação das redes sociais. João precisa urgentemente de um retiro espiritual longe das câmeras. Talvez uma boa estadia num spa, onde ele possa aprender a meditar, praticar autocuidado e, quem sabe, lidar com o fato de que ele nunca será o herói da sua própria história. Precisa mudar. Também sugerimos aí sessões de terapia com Papito. O ideal seria um profissional que atue como figura paterna. Talvez um conselheiro profissional especializado em ajudar pessoas com ego inflado, né? Ajudar a desinflar esse ego que está aí, inchado por um complexo de super-herói mal gerenciado. Terapia com a família também pode ser indicada, mas, considerando a família de João Neto, o custo-benefício pode ser duvidoso. Reeducação jurídica. João Neto deveria participar de um curso de direito para iniciantes, onde aprenda que, além de ser advogado, ele também é um ser humano, que precisa cumprir a lei, e que a justiça não é algo que se resolve na base de quem grita mais. João Neto é uma mistura de criança mimada, ator de novela de quinta categoria e um pseudo-herói de filmes de ação medíocre. Ele vive num constante surto entre querer ser o justiceiro imbatível e o bebê que chora por aprovação. Como todo bom policial de Instagram, ele se especializa em resolver tudo com um post bombástico, um comentário ácido e uma dose de coragem que desaparece assim que alguém realmente bate à sua porta, não de fã, mas de algemas. Se algum dia João Neto for promovido a um cargo de herói de verdade, eu acredito que
ele só precisará de uma coisa: uma boa terapia e muito tempo de descanso. Porque o que ele realmente precisa é de colo. E quem sabe um distintivo verdadeiro, sem ser esses comprados no Mercado Livre. Um distintivo que ele faça por merecer. Mas aí também já é pedir demais, né? É melhor deixar isso aí de lado. Não, deixa de lado. Agora vamos falar do velho que leva café na cama. O apaixonado, o romântico. A gente não pode, em hipótese alguma, fechar os olhos para o que aconteceu. A agressão de João Neto à sua namorada. Quem assistiu ao vídeo viu que não foi apenas uma queda, e sim um empurrão. E esse empurrão provocou um corte e uma hemorragia que, se não fosse cuidada de imediato, poderia sim ter um outro desfecho ainda mais trágico. Um ato tão desprovido de qualquer justificativa que o mínimo que devemos exigir é a condenação veemente e incondicional de tais atitudes. E aqui não há espaço para eufemismo. Violência contra a mulher é um crime. E a violência doméstica, por mais que alguns tentem justificar, é um crime hediondo, que não pode ser tolerado em nenhuma circunstância, em nenhum lugar, e muito menos em uma sociedade que se diz civilizada. João Neto, um homem que se construiu como uma espécie de herói da internet, mostrou seu verdadeiro caráter quando a máscara da valentia se derreteu na realidade. Não há nada de heróico em bater com a mulher, em usar sua força física para intimidar, humilhar e subjugar alguém. Essa é a verdadeira face da covardia. E mais do que isso, é um reflexo de que uma sociedade ainda permeada por uma cultura de machismo que permite que homens como ele se sintam no direito de agir assim, como se a impunidade fosse garantida. Precisamos com urgência que as leis do Brasil se tornem mais rigorosas, mais eficazes e que deixem claro que não há espaço para essa farra de valentões que batem, que assassinam, que subjugam mulheres. Já passou da hora de essas pessoas que acreditam ser acima da lei serem tratadas como realmente são: criminosos, agressivos, desprezíveis. Não importa se têm influência, se são famosos ou se escondem atrás de uma capa de policial que nunca existiu de fato. O Brasil precisa urgentemente de um sistema legal mais forte e uma sociedade mais alerta para que essas atrocidades não sejam minimizadas ou justificadas. Frases como "ela provocou" ou "ele estava estressado", ainda qualquer outra desculpa esfarrapada. A única provocação que qualquer mulher merece é viver sem medo, sem agressões, sem sofrer nas mãos de quem deveria protegê-las. E é esse tipo de proteção que deve vir das leis, da justiça e de cada um de nós que se dispõe a combater a impunidade de forma contínua e implacável. Portanto, é imprescindível que as leis do Brasil se aprimorem, que mais mecanismos de proteção à mulher sejam criados e que casos como esse de João Neto sirvam como um alerta. Não há mais espaços para esse tipo de violência e essa farra de heróis que se acham no direito de destruir vidas. A única justiça que resta para ele é a que a lei impõe, sem atenuantes, sem perdão. Chega de tolerar a violência disfarçada de força.
As mulheres não devem e não podem pagar o preço de um sistema que ainda deixa espaços para criminosos se esconderem atrás de falsos títulos e máscaras de valentão. Cabe a mim, a você, a toda a sociedade repudiar atos e fatos como esse. Se inscreva no canal, deixe o like, deixe o seu comentário. Eu quero ouvir, quero saber o que você pensa sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!